Estamos de volta em Goiânia, 8 horas e 31 minutos. Já temos participações sobre o nosso debate quente aqui no Mundo em Sua Casa. A Lucimar Souza está dizendo que já gostou do Lula, mas hoje é uma estrela que caiu ou um ser que caiu. A Ana Lúcia Matos está dizendo que me explica como se vive com um salário, professor. O senhor está defendendo o Lula porque ganha muito bem, pode ir no supermercado e comprar tudo. Está aqui na bronca Ana Lúcia Matos. E tem participação aqui também no nosso WhatsApp. Essa participação é voltada para o Rafael Costa. Ele diz, o Edelson está dizendo aqui, ó, o povo do Lula, Rafael, não vai mais para a rua porque os baderneiros do Bolsonaro só vão para fazer destruição. Você fala mal do Lula, mas quem acabou com o Brasil foi o Lula ou o cara das motocicletas? Está questionando aqui o Edelson. Eu gostaria de lembrar o Edelson que o MST, não há muito tempo, invadiu o Congresso e tentou invadir o STF. A diferença é que naquela ocasião havia policiamento ali na Praça dos Três Poderes, né? Então, te aconselho a dar uma olhadinha melhor em algumas informações, talvez você vai perceber que a coisa não é bem assim não, amigo. E a Orlando Luzia, do setor Santa Rita, está dizendo aqui, ó, parabéns, professor José Elias, falar com a razão inteligência é realmente difícil. É difícil para alguns entenderem aqui. Então tá te elogiando aqui a Orlando Luzia. Também participação aqui, mais um, através do nosso WhatsApp, 991095099, o Márcio Borges está dizendo que, até que enfim, um ótimo democrata, parabéns, professor. Tá te elogiando também aqui o Márcio. E temos mais uma participação no WhatsApp. O José Fernandes Júnior está falando de futebol aqui, ó. Está falando um abraço, meu amigo Rafael Mesquita, para toda a equipe da TBC. Seu Moché está a caminho da Série C. Tá não, Série B. Série B ainda, José Fernandes. A gente não vai cair não. E para jogar com o Anápolis em 2025, Deus me livre, isso não vai acontecer não, viu, José Fernandes? Pode ficar tranquilo, Júnior, meu amigo Júnior, está sempre ligado conosco aqui no debate da TV Brasil Central. Vamos seguir com os assuntos. Vamos falar a respeito das bets, as bets que têm gerado muita polêmica. O senador Omar Aziz, do PSD, fez um apelo à Procuradoria-Geral da República para que encaminhe ao Supremo Tribunal Federal a ação em que solicita a retirada do ar de todos os sites de apostas esportivas até que o processo de regulamentação do setor seja concluído. Em entrevista, o senador defendeu que as bets devem ser derrubadas pelo STF com urgência, assim como ocorreu com o X. Aziz disse que protocolou no último dia 16 o pedido para que a PGR agisse junto ao Supremo. Ontem, a deputada federal Érica Hilton, do PSOL, também protocolou representação junto ao Ministério Público Federal, pedindo o bloqueio dos sites de caça-níqueis online, como o Jogo do Tigrinho e o Aviãozinho. No pedido, a deputada diz que as empresas detentoras dos jogos agem de acordo com métodos que caracterizam crimes contra a economia popular, a publicidade abusiva contra consumidores e a publicidade infantil. Érica Hilton argumenta que o jogo deve ser bloqueado até que o processo de regulamentação dos jogos de apostas no Brasil seja finalizado. E para complementar esse assunto, eu queria trazer um tema aqui que a nossa produção trouxe a respeito de uma decisão aí do presidente Lula que quer medidas de controle sobre apostas com recursos do Bolsa Família. O presidente Lula tem defendido que o governo federal proponha medidas de controle sobre apostas esportivas na regulamentação dos jogos online. Segundo relatos, o presidente pediu ao Ministério da Casa Civil e ao Ministério da Fazenda que incluam algumas restrições na regulamentação um controle sobre as chamadas apostas online. Só em agosto, segundo o levantamento do Banco Central, beneficiários do Bolsa Família transferiram 3 bilhões de reais às empresas de apostas conhecidas como bets. Rafael Costa, que vespeiro essa situação das empresas de apostas online. Tem gente querendo, parlamentar já defendendo o bloqueio desses sites até que haja uma regulamentação. O presidente Lula está falando a respeito do uso do Bolsa Família, 3 bilhões de reais em apostas online. O que fazer com esses sites de aposta que virou um vício no país?
Isso é um problema social, é um problema que deve ser combatido. Os jogos de aposta, seja qual for a natureza, jogo de azar, jogos eletrônicos, isso sempre foi mal visto, porque no final das contas o resultado sempre foi muito claro para a sociedade, que são pessoas na miséria, famílias destruídas, e isso realmente é um problema que precisa ser atacado. O que me chama a atenção, dito isto, é a fala do Aziz, né, que ele até hoje não perdeu a senha ditatorial dele. Inclusive isso virou moda no Brasil, né? Parece que as pessoas não se espantam mais quando alguém, principalmente um político, tenta tolher os direitos das outras pessoas. É assim que se implanta o comunismo, né? É de passinho em passinho, criando um ar de normalidade. Hoje as pessoas já não veem com maus olhos ou com espanto quando alguém fala, olha, você tem que tirar todas as empresas, como se o simples fato da opinião dele for nesse sentido o legitimasse. Peraí, existe legislação prevendo isso? Existe alguma normatização? Não há. Então, se foi detectado esse problema, então que ele, enquanto congressista, utilize a sua posição, que está lá inclusive para isso, para legislar e criar mecanismos que dificultem ou, quiçá, talvez até bana esse tipo de atividade no nosso país. Agora, esse tipo de discurso, assim como ele fez na época da pandemia, quando ele conduziu aquelas sessões ali no Congresso, onde atacava frontalmente as pessoas que não concordavam com algumas medidas de restrições de liberdade, de locomoção na cidade. Gente, isso daí não pode ser normalizado de forma alguma. José Elias, o que fazer com esses sites de aposta? Bloquear, como estão querendo os congressistas, restringir a publicidade, como já se falou também, e no caso aí desses beneficiários do Bolsa Família, como restringir a participação deles? Seria constitucional impedir que eles apostem quantias, principalmente quantias vultuosas aí nesses sites? Esse debate das bets invoca muito na política a gente pensar o papel do Estado, tá? Por que nós temos Estado? Porque nesse caso há um clamor da opinião pública, um pedido da opinião pública para que o Estado ele atue de alguma forma. E aí eu fico pensando, o papel do Estado é qual será? No caso, ele tem que intervir de maneira mais incisiva, por exemplo, criando mecanismos, criando requisitos para que a pessoa possa investir o dinheiro do Bolsa Família, que é um dinheiro de redistribuição de renda, é uma política de redistribuição, né? Então, primeira coisa, o Estado ele tem o papel de regulamentar a nossa vivência social, né? O homem é o lobo do homem. Se não tivermos Estado, a gente se rebenta, a gente se mata. Tá lá no Thomas Hobbes, né? Mas pera um pouquinho. Até que ponto o Estado pode interferir na minha liberdade de, por exemplo, querer fazer jogo de azar? Mas isso também tem uma previsão que é legal em função de uma estrutura social nossa que é conservadora nesse sentido. Por isso que os cassinos e os bingos, eles não são legalizados. Por isso que alguns tipos de drogas são proibidos, apesar que outras são legalizadas, tá? Isso no Brasil é meio antitético, é muito louco isso, né? Para mim tinha que proibir tudo, até açúcar, sabe? Ninguém podia consumir nem açúcar, que faz muito mal para as crianças aí. Mas enfim, no caso das bets, essa discussão deve ser trabalhada muito bem no Legislativo, tá? O Omar Aziz ele foi infeliz porque não pode simplesmente relegar ao Supremo um papel que é do nosso Legislativo. O nosso Legislativo precisa discutir que as bets hoje não é só uma questão de risco de lavagem de dinheiro, de propaganda enganosa, de crime contra a economia popular, é uma questão até de saúde pública. As pessoas estão ficando doentes, as pessoas estão ficando viciadas, os jovens estão jogando em bets, sabe? Isso faz com que várias famílias deixem de pagar suas contas por conta da tentativa, como o colega Rafael falou muito bem aqui, da tentativa que a gente sabe que a longo prazo é o fracasso, né? O jogo de azar, a longo prazo, quem ganha são as casas de apostas. Você vai acabar perdendo, meu amigo, tá? Então, é uma discussão que o Legislativo tem que trabalhar bem. O Supremo não tem papel agora de fazer mediação nesse sentido, que o Legislativo se acelere, que se preocupe realmente com esse tipo de pauta, que é uma pauta importante, sabe? Não com debates que às vezes não tem nada a ver com a nossa realidade. O Legislativo, os senadores, Câmara dos Deputados, vamos fazer o papel de vocês. Aliás, muitos de vocês vão para Brasília e só ficam lá 2 dias por semana. Vamos ficar 5 dias. Eu trabalho 5 dias por semana e ainda tem muita coisa para fazer. Vamos começar a fazer isso, né? Estima-se que apenas 1% do valor gasto nas apostas vá para premiações. Então, você que acha que vai ficar rico com sites online, com apostas, está muito enganado, viu? Professor José Elias, muito obrigado pela sua participação. Bom dia, excelente final de semana. Bom dia para vocês que nos assistiram. Bom dia, Rafael.
Eu gosto muito de conversar com o Rafael aqui do meu lado. A gente discorda em alguns pontos de vista, mas eu admiro muito enquanto um intelectual, um rapaz que estuda e que consegue debater. Isso é o mais importante. Acaba a televisão aqui, a gente sai ali fora, toma um cafezinho e tenta colocar em panos quentes quem foi de fato o melhor no debate. Isso é democracia, tá bom? Então agradeço, Rafael, por ter conversado comigo hoje. Assessor político Rafael Costa, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Um bom dia, ótimo final de semana. Quero te agradecer, a Rafael Mesquita, agradecer a todos vocês que nos acompanharam e devolvendo aí o bate-bola, né, todo lado aí de um grande professor, uma pessoa que fala muito bem, tem um bom conhecimento, né? Infelizmente tem uma história nas federais e isso criou nele um viés, mas quem sabe aí uma amizade e alguns bons momentos o traga para o lado correto, ele mude a sua forma de ver as coisas, né? Até mais, pessoal, tenham um bom dia. Mariana Martins segue com o Mundo em Sua Casa até às 9 horas da manhã. Um grande abraço para você, excelente final de semana.